vou falar sozinha, né? Eu achei que ia só falar para os desencarnados hoje. Que bom, obrigada pela presença de vocês. Então vamos assim nesse momento, agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para podermos aprender mais alguma coisa e acrescentar no nosso conhecimento e evoluirmos espiritualmente. Vamos saudando a todas as fraternidades que colaboraram para que esta palestra pudesse acontecer, a equipe que vai fluidificar a água, a equipe que nos acompanhará nos passes, a equipe que higienizou e limpou cada canto dessa casa, deixando apta aos trabalhos dessa noite, e ao mentor da casa que nos recebe à porta com um sorriso fraterno, feliz por estarmos aqui. E a todos aqueles encarnados e desencarnados, nosso agradecimento com a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, hoje e sempre, que assim seja. Então, hoje escolhi um tema para variar. Eu sempre peço auxílio, né, da espiritualidade para saber qual o tema que eu vou falar, que é a coisa mais difícil da palestra é escolher. E no nosso estudo a gente estava falando outro dia e aí veio aquele isso aí, sobre ficar de cara feia, ficar bravo, brigar e não sei o que lá. E eu falei isso, mágoa. É a mágoa que nos corrói, é a mágoa que a gente tem, vamos falar sobre ela, né? Então, na explicação do que é mágoa, ela é um sentimento que todos nós trazemos e que, gerado por algum mal entendido, às vezes alguém que nos fala rispidamente, às vezes uma briga, às vezes até uma coisa tão fútil e que a gente leva para sempre aquilo, né? E aquilo carrega, às vezes, até depois de desencarnados, gerando até obsessores, né? Que ficam magoados por estarem bravos com alguma coisa que foi feita e que a gente não conseguiu resolver nessa vida, né? Então, na visão espírita, a mágoa é uma sensação causada por outra pessoa, né? E deixa eu deixar todo mundo entrar, sentar. Desculpa. Não, tudo bem. Então, boa noite. Eu estava falando aqui que a gente vai falar sobre esse sentimento que é a mágoa, né? E que ela vem causada, né, por alguma coisa às vezes tão tola e que a gente carrega ela por tanto tempo e isso causa até um problema físico, né? Às vezes você tem uma gastrite, você tem um problema de insônia, por quê? Por causa daquela mágoa que às vezes foi causada por uma coisa tão boba, né? E a gente, deixa eu seguir aqui, senão eu vou me perder. A gente normalmente não consegue, né, controlar esse sentimento e a gente também não consegue perdoar, porque às vezes essa coisa que o outro fez pra gente é uma coisa tão grave e às vezes a pessoa fez instintivamente, foi ríspida ou falou um pouco porque não estava num bom dia. E em vez da gente chegar e esclarecer, a gente deixa aquilo passar e acaba ficando, levando isso para sempre. Às vezes nunca mais nem fala com a pessoa, exclui ela da rede social, bloqueia, né? Não conversa mais, não dá parabéns. E ela fica sem saber o porquê. Ao invés da gente chegar e conversar, olha, não gostei dessa atitude, não gostei do jeito
vezes isso acontece muito no meio dos familiares, né? Às vezes a gente briga e leva de geração para geração, e aí você pergunta, mas mãe, por que a gente não fala com aquele tio, com aquela tia? Ah, por quê? Ah, por quê? E não sabe o porquê. Faz tanto tempo, mas ela deixou aquela mágoa guardada lá, que se transformou numa coisa desse tamanho e que ela mesma já nem lembra mais por que foi, né? Então é isso que a gente está falando aqui hoje, que é isso que a gente tem que trabalhar. É essa coisa tão pequena que a gente transforma num monstro, né? A gente transforma numa coisa grande. E como que a gente trabalha isso? A gente trabalha isso evoluindo espiritualmente. Então, essa fraqueza da gente, esse motivo da gente não perdoar ou não conversar, é um ponto que a gente tem, que a gente não está tão evoluído assim, que a gente ainda está, né, muito lá embaixo. Então, a gente tem que rever isso daí, porque isso daí não está legal, né? Então, eles dão um exemplo aqui que eu achei bem interessante. É como se você tivesse um machucado, que é a sua mágoa, e você já está lá machucado, e a pessoa passa e bate no seu braço, e batendo naquele seu machucado, e você fica pé da vida, porque você me machucou. Não, o machucado já estava lá. A pessoa só por um acaso passou e esbarrou. Mas você culpa aquela pessoa pela dor que você sentiu. E a mesma coisa, o machucado, na verdade, é a nossa bagagem interna. A gente traz toda essa ferida lá dentro. E às vezes a pessoa que fala uma palavrinha assim, cutucou aquela ferida e você está culpando ela por aquela dor que você está sentindo. Então eu acho que esse exemplo caiu bem para a gente entender o que é a mágoa, né? Eu achei essa comparação bem interessante. Então, o que a gente tem que pensar? Que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, né? E que a gente está aqui para evoluir espiritualmente, para a gente poder crescer espiritualmente. Então, se isso é necessário, então vamos lá repensar as nossas atitudes, né? Porque se nós não estamos evoluindo, aquele que está do nosso lado, muito menos. Então, vamos ter empatia de ver, né, todas essas nossas atitudes com relação ao nosso colega, ao nosso pai, à nossa mãe, nosso irmão, nosso filho, nosso amigo, vizinho, seja lá o que for, que nos está causando essa mágoa. Né? Será que é tão grave assim, a ponto de eu ter que ser tão rude, tão, né? Ou ele só está tocando naquela ferida que eu já trago? Porque às vezes essa mágoa a gente pode levar para as vidas passadas, e essa afinidade que a gente tem, essa raiva que a gente tem, a gente pode trazer aqueles irmãozinhos que estão nessa mesma situação do lado de lá desencarnados, e eles começam a nos acompanhar, né? Por quê? Porque a gente está sentindo o que eles estão sentindo do lado de lá. E aí, isso pode levar encarnações e encarnações nesse processo, até que você evolua espiritualmente e fala, opa, não é por aí, deixa eu acordar, né? Esse sentimento não é legal. Vamos repensar e vamos fazer alguma coisa para mudar isso daqui. Bom, isso é o que eu acabei de falar, né? Que esse sentimento aí, ele pode repercutir não só no físico, dando toda essa diabetes, obesidade, porque esse sentimento, ele cria uns hormônios e que ocasionam esse problema físico. E além do físico, o problema espiritual também. E aqui eles também, lendo, eles falam que a mágoa se assemelha a tomarmos um veneno e querer que o outro morra, né? A gente tem mágoa, tem raiva, a gente quer que o outro morra, mas o veneno está aqui fazendo mal para a gente, não para o outro não está nem sabendo do que a gente está passando, né? E aí
eles falam que a mágoa corrói o sentimento que é de momento em momento e nos vem à mente e ocupa o nosso raciocínio, nos reportando uma energia pesada, passada, fazendo a gente reviver novamente o que passou. Então é isso, é o que eu falei da ferida, né? Às vezes a gente está lá com aquela mágoa que a gente não trabalhou e qualquer coisinha que aconteça, a gente vai reviver aquilo, que pode ser até uma mágoa de outras vidas, né? Que a gente não cuidou lá. Então vamos cuidar dela aqui, porque senão a gente leva para outra, né, encarnação. Então, o exercício de perdão só existe em razão de conservarmos em nós as mágoas. E eu achei bem interessante o que eles falam, né? Que na Casa Espírita a gente faz o atendimento fraterno. E aqui vem muitas pessoas assim, com esse tipo de problema de raiva, de rancor ou de desentendimento, que às vezes esses sentimentos que não deixam de dormir, ou de ouvir vozes, ou de isso, daquilo, que às vezes nada mais é de situações mal resolvidas, né? E aí a gente fala muito do perdão, né? Que a gente tem que perdoar, que perdoar, que perdoar, que perdoar e que perdoar. E às vezes a gente fala, não, mas eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E aqui uma sugestão é que quem muito perdoa é porque muito se ofende. Porque a gente não tem que perdoar, a gente que tem que trabalhar é esse nosso modo de se ofender. A gente não tem aqui se ofender, né? Não ficar qualquer coisinha, eu te perdoo, eu te perdoo. Não se ofenda. Eis a questão. A gente não tem que perdoar, a gente não tem que se ofender. Às vezes a pessoa deu um esbarrão, não, eu te perdoo. Não, tá ok, não precisa perdoar, é só não se ofender. Gente, é muito simples. E a gente tem vivido ultimamente muitos porquês, né? Por que o vizinho não me cumprimentou? Por que o vizinho fez isso? Por que o meu filho fez aquilo? É muitos porquês. E por que não eu fico ofendida? E por que não eu fico magoada? Então é isso que a gente tem que trabalhar. A sugestão aqui é, vamos nos ofender menos e vamos trabalhar mais o nosso egocentrismo, né? A gente tem que ser mais realista e mais pé no chão e ser um pouco também se colocar na situação do outro. Será que se eu fizesse isso para o outro ia gostar? E eu acho que se a gente muda de posição, as coisas têm uma outra visão, né? Bom, aqui eu acho que eu estou indo rápido demais, né? Esse negócio de não ler o... Está parecendo simples demais. Me foi dito, você não pode ler, você tem que falar. Aí eu vou falando tudo que eu sei, sem seguir roteiro, para mim é difícil. Eu gosto de ficar seguindo o roteirinho, né? Acho que aqui eu já falei. E na verdade é isso. A gente tem que saber que as coisas, como você falou, realmente não vai ser fácil, Marta, porque vão continuar errando com a gente, você vai marcar com as pessoas vão chegar atrasadas, né? Você vai querer fazer uma coisa, a pessoa não vai estar lá, né? Você combina e não vai dar certo, mas é tudo questão de você ter entendimento. É tudo de você ter paciência, de você trabalhar um pouco o seu equilíbrio, né? Porque se você for fazer cara feia para tudo isso, se emburrar por tudo isso, aí haja perdão. Não criar né? expectativa, né? Exatamente. Já antes, né? Exatamente. A expectativa de que o outro será pontual, a expectativa de que tudo vai dar certo, vai ser do jeito que você nós somos individuais, né? Você não pode querer que o outro seja o que você é. E a gente tem que respeitar que cada um é um e cada um está no seu tempo de evolução. Não somos todos iguais, né? Existem pessoas muito mais evoluídas e que têm muito melhor entendimento do que eu, da mesma forma que tem pessoas que têm muito menos entendimento do que eu. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. A gente tem que tentar chegar lá ao ponto daquele mais evoluído e não decepcioná-lo, e ao mesmo tempo
ser compreensivo para aquele que está mais baixo e que não consegue ainda ter o mesmo nível de evolução que a gente. Então é por isso que estamos aqui, no mundo de provas e expiações, né? Para podermos chegar a um consenso no mesmo lugar. E que é difícil? É muito difícil. E que não vamos ficar de cara feia? Impossível. Que a gente não vai se magoar? Impossível. Mas, e é por isso, eu nem estou seguindo aqui, eu estou falando por isso que dentro do Espiritismo a gente tem a reforma íntima, né? Então, todo mundo fala muito de reforma íntima, o que é essa reforma íntima? A reforma íntima é a gente se conhecer melhor, a gente olhar para dentro e ver o que a gente pode melhorar. Não é se reconstruir. Eu achei interessante aqui o que eu li, que eles falaram assim, você não tem que se reconstruir, você tem que se reformar. Então, existem coisas dentro de você que precisam ser melhoradas. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que ver naquilo que você está pecando e tentar melhorar aquilo. Uma vez eu fiz uma palestra e que eu li algo sobre Santo Agostinho e eu fiquei fã dele. Que ele falava que a melhor forma de você avaliar e tentar se melhorar, a reforma íntima, é toda noite, quando você for deitar, você relembrar como foi seu dia. Então, o que eu fiz de bom hoje e o que eu fiz de ruim hoje. Não, hoje eu fiz, isso foi bom, isso foi bom. Não, isso foi ruim, isso foi péssimo. Então, amanhã eu não posso repetir esses 2 erros de hoje. Eu tenho que melhorar e continuar nos bons e aquele que eu fiz de mal não fazer. E toda noite fazer isso. Você não perde mais do que 5 minutos. Ao invés de você deitar na cama e você ficar fazendo orações, Ave Maria, Pai Nosso, blá, 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 que são só repetições, faça uma recapitulação do que você fez durante o dia e o que você pode melhorar. Essa é a melhor forma de você fazer uma reforma íntima, porque aí você vai saber quais os pontos que você tem que trabalhar mais e quais os pontos que você já, esse daqui tá bom, essa atitude que eu fiz hoje foi legal, nossa, eu tenho orgulho de mim, nossa, essa daqui eu tenho vergonha até de comentar o que eu fiz, e funciona. Eu vou confessar para vocês, eu não faço sempre, mas quando eu lembro eu faço, e eu acho que quando eu faço é bem legal porque é uma forma da gente realmente se reformar, né? É a mesma coisa quando você olha a sua casa e fala assim, nossa, eu estou precisando pintar aqui, fazer isso, arrumar aquilo, né? No dia seguinte você, olha, eu consegui fazer um, mas falta mais 4. Quem sabe no dia seguinte eu consigo fazer. É a mesma coisa com a gente, né? A gente sempre tem alguma coisinha para melhorar. E revendo, às vezes a gente fica até com vergonha das atitudes que a gente tomou. Nossa, eu fiz isso. Que vergonha, não posso refazer, não posso repetir isso. Isso foi feio. Nossa, eu falei dessa forma com aquela pessoa, mas pra que eu fui fazer isso, né? Nossa, poxa vida, poderia ter dado uma ajuda ali, né? Deu uma carona, né? Aquele anel, dar carona para todo mundo. Nossa, deixei a pessoa andando a pé, nem olhei para trás. Entendeu? São pequenas coisas que no nosso dia a dia vão te deixando mais proativas e mais, né, revendo aqueles pontos que realmente é legal você melhorar. Bom, aqui é sobre a reforma íntima, né, que é uma forma da gente curar a nossa mágoa, é isso, é fazendo essa reforma íntima, porque a gente precisa, né, tirar de dentro da gente toda essa mágoa e às vezes se você for rever, curar esse machucadinho, ele da próxima vez não vai doer tanto, porque realmente é isso, você tem aqueles machucados feitos por alguma outra coisa que você nem lembra, mas toda vez que uma pessoa faz alguma coisa para você, aquilo vai te doer, e dói numa intensidade muito maior do que a atitude que ele tomou com a gente, né? E eu acho que é tão importante a gente rever essas coisas e às vezes de repente retomar, né, uma amizade que ficou lá perdida, e se você for rever, nossa, foi por uma coisa tão besta, né? Às vezes
quando a gente é adolescente, às vezes a gente deixa uma amizade tão bonita por causa de namoradinho, ou por causa de fofoquinha, né? E a gente fala assim, meu Deus, por quê? Era tão bonita aquela nossa amizade, e por causa de uma terceira pessoa, será que foi uma terceira pessoa? Ou foi você que ficou sentiu mágoa e o seu orgulho, né, de causar inveja, não deixou você levar para frente aquilo? Então eu acho que sempre é tempo de você rever esses pontos, às vezes com a família mesmo, né, aquela pessoa que você não vê faz tempo, e todo mundo tem, quem não tem? Né? Aquele tio, aquela tia, aquele primo que você não fala porque os pais não se falavam, então eu continuo não me falando, porque aí vai lá rever, poxa vida, oi, liga, né? Manda no WhatsApp, oi, no grupo da família, no particular. Eu acho que é importante a gente rever esses pontos aí para a gente poder ir curando essas mágoas, essas dorzinhas que a gente tem aí no fundo. Bom, eu acho que eu já falei quase tudo sobre isso, né? Mas aqui eu acho interessante que eles falam que para começar a reformar o seu interior é procurar um lugar silencioso e destinar um tempo para refletir sobre os seus pensamentos e ações. É mais ou menos o que o Santo Agostinho propõe, mas vale a pena fazer uma meditação pensando nisso. Quem não consegue não pensar, então pensa nos seus atos, né? Bota uma musiquinha, põe lá, e é uma forma de você rever. Eu acho que quando a gente está com a gente mesmo, a gente é bem sincero e a gente é bem honesto, né? Você sabe o que você tem que melhorar, você sabe aquele ponto que o bicho está pegando, né? Bom, e aí é o que eles falam, que às vezes a reforma íntima, ela não muda só você, ela pode mudar, pode mudar até a comunidade. Ela tem o poder de fazer isso. E isso é importante, né? Porque se cada um puder mudar um pouquinho ou melhorar um pouquinho, eu acho que no todo você consegue levar para frente. Você já pensou se os nossos governantes pudessem fazer uma reforma íntima, né? Pensar sobre o que realmente eles estão fazendo, o que realmente é preciso ser feito, né? Se eles não fazem isso, vamos fazer nós a nossa parte, né? Eu acho que todo mundo tem um ponto que pode fazer pelo outro, não só para você. Então eu acho que é bem por aí. Eu acho que na nossa comunidade a gente sempre tem alguém. Então você pode fazer, além de se melhorar, uma caridadezinha, né? Hoje eu vou olhar o filho da vizinha, coitada, ela tá doente, vou levar uma sopa para ela. Aquela senhorinha tá sozinha lá, eu vou lá ver se ela precisa de alguma coisa. São atitudes simples, pequenas, que às vezes, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente melhora. A gente aqui faz a entrega da sopa, né? Às vezes a gente tá precisando aí, alguém para ajudar a levar a sopa lá no Mangue ou lá na Rua da Vitória. Então, só vindo aqui para dar um apoio já é importante. Eu vim aqui para ajudar a Mara a cortar os legumes. Gente, são coisas tão pequenas e que no todo ajuda bastante, né? Fábio aí tá aí, que veio já. Não, eu vou vir nessa quarta. Ainda não veio? Já vai vir. Mas essa quarta já vai vir. Então é isso. Então é isso que a gente precisa, que a comunidade se una para fazer alguma coisa, né? E isso vai trazer um bem tão grande para a gente ajudando a fazer alguma coisa extra, eu acho que acrescenta tanto para a gente. No fim a gente sai mais ajudado do que ajudou, né? E isso é legal. A gente precisa, somos uma comunidade tão pequena e tão carente que a gente precisa que todos se deem a mão e façam alguma coisinha, né? Bom, aí, segundo a doutrina espírita, o perdão é a atitude que liberta as amarras do ódio, do ressentimento e da mágoa. É, portanto, a luta contra o sentimento que impede o indivíduo de avançar na busca da felicidade. Cabe salientar que o perdão é diferente da desculpa.
A desculpa é um mecanismo superficial usado para manter a convivência social. O perdão, por sua vez, é interno, profundo e verdadeiro. E a gente falou do perdão, né? Eu falei agora atrás que a gente não deve perdoar tanto. E isso com relação às coisas fúteis, né? Uma coisa infantil, mas que na verdade o perdão verdadeiramente aquele que Jesus pede para fazermos, né? Não 7, mas 70 vezes 7, ele é super importante para nós podermos evoluir espiritualmente, com certeza. E aqui no Evangelho tem um trecho onde traz uma mensagem que fala sobre o perdão. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado, é o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo é absoluto das ofensas e próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Esse é o verdadeiro perdão que vem do coração. É o ato de apreciar as ações do outro ser e ser compreensivo com as faltas cometidas. Então, esse é o verdadeiro perdão pedido que está no Evangelho, né? E eu queria fazer uma reflexão aqui do Divaldo, que veio pelo espírito de Joana de Ângeles, que fala sobre a mágoa, né? A gente falou tanto sobre a mágoa, e a Joana de Ângeles, ela é um espírito que no qual o Divaldo Franco traz sempre as mensagens, é a mentora dele, né? Ele traz sempre as mensagens dela. E ela tem livros sobre reforma íntima, se alguém tiver a oportunidade de ler, lindíssimos. São coisas assim profundas. E eu achei muito legal essa mensagem que fala realmente sobre mágoa. A semelhança de ácido que corrói a superfície na qual se encontra, a mágoa desgasta, a pouco e pouco, as peças delicadas das engrenagens orgânicas do homem, destrambelhando-lhes os equipamentos muito delicados da organização psíquica. A mágoa é conselheira impiedosa e artesã de males cujos efeitos são imprevisíveis. Penetra no âmago do ser e envenena-o, impedindo-lhe o recebimento dos socorros, do otimismo, da esperança e da boa vontade em relação aos fatores que os maceram. Instalando-se, arma a sua vítima de impiedade e rancor, levando a atitudes desesperadas, desde que lhe satisfaça a programação vil. Exala amargura e desconforto, expulsando as pessoas que intentam contribuir para a mudança do estado, graças às altas cargas vibratórias negativas que exteriorizam mau humor e azedume. Quem acumula mágoas coleciona lixo mental. Reage às tentativas de alojamento da mágoa nos teus sentimentos. Não estás no mundo por acaso, antes com finalidades artemente estabelecidas que deves atender. Acompanha a marcha do sol e enriquece-te de luz, não mergulhando na sombra dos ressentimentos destrutivos. Sorri ante o infortúnio, agradecendo a oportunidade de superá-lo através dos valores éticos e educativos que já possuis, poupando-te a consumpção de que é portadora de mágoa, Então, eu vou deixar aqui essa frase também de Chico Xavier e vou terminando aqui. Eu acho que eu falei rápido demais, né? Para aquele que já chegou no final. Mas a primeira gravação aí, eu estou
ainda amadora. E espero que vocês tenham gostado. Prometo que na próxima eu venho mais treinada para conversar melhor. Tá? Mas eu acho que em princípio era isso. Eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida, querem acrescentar alguma coisa, mestra. Uma coisa que me ocorreu aqui agora, quando falo quando você trouxe assim, o que era o perdão, né? Que era jogar um véu. Aí, o que me ocorre assim, né? Para a gente entender o perdão, é quando uma falta é cometida por um filho e essa mesma falta é cometida por um desafeto, digamos assim, né? Porque o filho pode quebrar suas coisas preferidas, pode, né, te dar um tapa na cara, pode, né, jogar seu carro no precipício, e assim, você vai jogar um véu sobre aquilo ali. É o perdão, assim, na essência. Mas por que a gente perdoa na essência o filho? Porque a gente aprendeu a amar ele, né? Talvez dessa maneira como Jesus pede pra gente amar a Deus, né? Então, assim, pra mim, a família é justamente isso, né? Tá te mostrando, talvez, assim, como que é esse sentimento? Como que é perdoar? Você fala assim, como é que eu vou perdoar alguém que deu um tapa na cara? Mas se o filho bater na sua cara, você vai perdoar? Você não vai nem reparar. Então, assim, talvez esse que é o bacana, né? Da gente ir fazendo exercícios psicológicos, né? De expandindo mesmo esse círculo familiar, né? Se somos todos de irmãos, pensar, todos né? filhos Esse de meu Deus. irmão, esse meu filho, poderia ser meu filho, né? Não veio nessa vida como meu filho, não deu conta de fazer diferente, assim como o meu, com a minha educação também não deu conta de fazer, né? Então, eu gosto desse exercício sempre assim, sabe? Na hora de perdoar, já trago a pessoa como alguém da minha família. A primeira coisa, assim, né? Quando eu não consigo. Aí a gente vai fazendo esses exercícios, né? De empatia, né? E eu sempre, outro exercício, né? Que eu penso, assim, do perdão, é tentar se entender, achar um cenário positivo para aquela conduta. Por exemplo, a pessoa chegou atrasada. Antes de eu me irritar com o atraso dela, eu penso, poxa, o que será que aconteceu? Né? Será que ela não pode ter batido o carro? Será que ela ficou presa numa questão maior? Aí, sabe, assim, mesmo não sendo esse cenário positivo, só isso já tira aquela amada, né? Que a gente dá, né? Então, eu estou falando assim, né? Que de fato, quando eu brinquei com você, que não é fácil, né? Porque a gente tem ainda muito ação e reação, né? Bateu, né? Levou, né? Reagiu e tal, né? E esse estímulo da reação que a gente tem que ir quebrando. E como quebrar, né? Aí cada um tem o seu método, se alguém tiver um outro. Eu achei excelente essa dica. Porque é melhor, porque empatia é isso aí. E se a gente for pensar nisso, você está certíssima, Márcia, porque somos todos filhos de Deus. Se somos todos irmãos, temos que ver o nosso semelhante como realmente um irmão e não um inimigo, né? E se a gente acha assim, como uma pessoa estranha, como que toda a família. Então eu acho que é importantíssimo a gente rever todas essas nossas mágoas e é tempo, gente. A gente tem que rever isso agora, né? Não vamos deixar para a próxima encarnação, porque aí vamos vir muito mais carregados, né? E aí a gente vai ficar carregando essas correntes de mágoas aí por quantas encarnações mais? Vamos resolver agora, né? Tinha um professor do outro centro que ele dizia, não, eu briguei com a minha mãe, não aguento mais, mas já falei, vamos resolver isso agora, porque na próxima encarnação eu não quero não. E já falo com meus irmãos, vamos deixar tudo certinho nessa, porque a próxima... Não quero ver vocês. Então é isso, gente, a gente tem que pensar nisso, nós estamos aqui agora, vamos resolver, não vamos deixar para a próxima, né? Então... É isso, alguma dúvida? Temos a universitária aqui que pode responder tudo. Então, eu agradeço a presença de todos e vamos, quem quiser tomar passe, pode ficar aqui. A gente vai para passe e vamos fazer só uma vibração de encerramento. Então, vamos assim, nesse momento, vibrando muita luz e muita paz para o nosso planeta Terra. Vamos vibrando por todos
os estados onde houver desavenças, onde houver algum problema de ordem física ou de ordem política, que eles possam receber muito amor em seus corações, muita luz, muita paz. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, muito entendimento, muito amor. Vamos vibrando pelo nosso local, onde moramos, muita paz, muita vibração de entendimento, de fraternidade. Vamos vibrando por todos os asilos e orfanatos, muito aconchego, muito carinho. Vamos vibrando pelas prisões, perdão, entendimento. Vamos vibrando pelo nosso lar, pela nossa família, muito amor, muita luz, muita paz, muita união, fraternidade. Vamos vibrando por nós mesmos, muito entendimento, muita perseverança nesse caminho de evolução espiritual. E vamos deixando em aberto uma vibração para que a espiritualidade possa levar onde houver maior necessidade. E assim, ligados à espiritualidade, vamos agradecendo mais uma vez com a prece: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, quem quiser tomar passe?